Então, agora sim, pessoal. Então, está sendo gravado, né, etapa 2 aí do curso, do encontro, né? E aí vamos dar continuidade aqui. Bom, então, pessoal, nós vimos aí, né, representação complexa, representação polar, como eu falei com vocês, tudo vai depender da operação que vocês precisarem fazer. Multiplicar e dividir é melhor usar a representação polar, tá? Somar e subtrair é melhor usar a notação cartesiana, porque você vai somar a parte real e, com relação à parte imaginária, você vai colocar o J em evidência e somar as partes imaginárias aí depois de colocar o J em evidência, tá? Então, vamos lá. Bom, então, pessoal, o que acontece? Se eu tiver aí, a partir de agora, nós não podemos mais falar em apenas a resistência elétrica, tá? Quando a gente estiver trabalhando com circuito de corrente alternada. Qual o motivo? Por que a gente não pode falar, pessoal? Porque nós temos novos elementos, né? São os elementos os indutores e os capacitores. E cada elemento ele vai causar um efeito diferente na corrente elétrica dentro de um circuito, tá? Então, quando a gente trabalha, quando o efeito resultante de um circuito ele é predominantemente resistivo, a gente diz que V e I estão em fase. Mas a gente diz, né, que a impedância, na verdade, a impedância, uma carga, ela vai ser representada por um negócio chamado triângulo da impedância, tá? O valor resistivo, pessoal, vai ser um cateto dessa impedância. Então, quando a gente fala em triângulo das impedâncias, né, triângulo da impedância, a gente representa, a gente utiliza, a gente faz um triângulo das impedâncias, tá? Então, um lado vai ser o resistivo, tá? Dado uma carga, essa carga vai ter um cateto que vai ser referente à resistência elétrica, tá? Dessa carga. Bom, e aí, se essa carga tiver também um indutor, um L, vai aparecer com um ângulo de 90 graus um negócio chamado uma predominância do XL, tá? Que vai ser uma resistência à passagem de corrente elétrica, mas, devido ao elemento ser indutivo, esse ângulo vai ser um ângulo de 90 graus. E essa hipotenusa aqui, pessoal, vai ser o Z. Vai ser a impedância, né? A impedância a gente chama de Z aqui, ó. Então, a impedância, na verdade, ela é representada, né? Ela tem uma componente resistiva e uma componente indutiva, vai depender do elemento, tá? Mas ela é um dificultador, né? Ela vai ser uma oposição à passagem de corrente elétrica. Quando essa impedância, né, se tiver um elemento capacitivo, vai aparecer no circuito um XC. O XC é a reatância capacitiva, que também tem um ângulo de 90 graus, tá? Mas em sentido contrário do XL. Tá? Normalmente a gente usa, para efeitos aqui a gente usa para cima o XL e para baixo o XC, tá? Uma convenção. Obviamente que você pode inverter isso aí, desde que os dois fiquem sempre em sentidos opostos. Então, esse XC aqui, pessoal, se o efeito do XC for maior que o do XL, obviamente que a resultante vai estar para baixo, tá? E vice-versa. Quando o XL é igual a XC, vai haver apenas um R. A gente disse que a potência, quando o XL é igual a XC, a dissipação de potência é máxima, porque a gente chama que potência é I vezes U, né? Então, se a corrente e a tensão estão em fase, a dissipação de potência no circuito é máximo.
tá? Se houver qualquer se eu tenho a tensão aqui, ó, né? E a corrente aqui, ó. Então, nesses pontos onde um é máximo, a potência também é máxima, tá? E a potência sempre vai estar positiva aqui, tá certo? Então, essa potência vai ter um valor positivo. Então, do ponto de vista de realização de trabalho, né, a potência, o ideal é que a tensão e a corrente estejam sempre em fase, tá? Então, mas dentro de plantas industriais, pessoal, quando você liga motores, o motor, na verdade, o motor, ele é um conjunto de bobinas. De modo resumido, ele é um conjunto de bobinas que, quando você submete uma corrente elétrica, ele vai ter uma interação, uma dinâmica, né, para fazer girar um eixo, para fazer, usando o princípio do eletromagnetismo, para dar o resultado que a gente quer, tá? Mas o capacitor o motor dentro dele tem um conjunto de bobinas. Então, na medida que você liga o motor na rede elétrica, esse motor ele vai causar deslocamento da tensão e da corrente, tá? E para tentar resolver isso, nós vamos usar o capacitor, né? Para tentar fazer essas correções aí. Vocês já devem ter ouvido falar em algum momento que o capacitor, né, a gente usa ele para... Existe um negócio chamado fator de potência. O fator de potência é esse deslocamento de tensão e de corrente, que mais para frente a gente vai estudar, tá? Então, a impedância, lá, como é que a gente calcula a impedância aqui desse circuito aqui, ó? O circuito tem um R, resistência, né? Então, o que ele está dizendo é o seguinte, na notação fasorial, V é igual a Vm seno de ômega t, tá? A fase aqui é 0 graus, então, na notação fasorial, V é igual, esse V que aparece aqui pode ser o V máximo, né? Ou pode ser também o VRMS. Só que se você usar VRMS, tem que usar IRMS, tudo tem que ser RMS, tá? Então, o V aqui deu e 0 graus. Aí tá lembrando que a tensão RMS é 0,7, né, raiz de 2 vezes Vm, que é a tensão máxima, tá certo? Então, aqui, o normal é usar a tensão em valor RMS, tá? Então, I é igual VRMS com ângulo de 0 graus e o R com ângulo θr. Esse ângulo θr aqui vai dar o valor, né, do deslocamento da corrente com relação à tensão. Então, V dividido por R, 0 graus menos θr, né? No circuito puramente resistivo, pessoal, I e V estão em fase. Então, esse θr aqui é 0. Esse θr é a relação de fase entre tensão e corrente. No circuito puramente resistivo, quando I é 0, V é 0, I é 0 também. Então, na hora de você fazer esse cálculo aqui usando notação polar, V 0 graus, 0 de fase, dividido por R, 0 graus de fase, V dividido por E, e a fase é 0, tá? Então, a corrente é raiz de 2 vezes V sobre R, seno de ômega t. Esse raiz de 2 aqui para aplicar a corrente com amplitude máxima. Bom, a impedância do elemento resistivo ZR é medida em ohms e indica quanto o elemento impede a passagem de corrente elétrica. Quando eu tenho apenas um elemento, quando a predominância resultante é apenas resistiva, quer dizer que eu vou usar o R como sendo módulo e uma fase aqui de 0 graus. Então, a impedância vai ser R com 0 graus. Mas e quando eu tiver um indutor? Então, a gente viu que o indutor, a reatância indutiva é dada por XL, é dado por ômega L, tá? E a tensão é dada pela tensão máxima seno de ômega T, tá? No caso do indutor puro, a tensão está adiantada de 90 graus em relação à corrente, tá? Então, ele fez V igual a Vm seno de ômega T, em coordenada polar seria V igual a V 0 graus, tá? 0 graus aí, se a tensão tiver 0 graus. Agora, a corrente, pessoal, na hora de fazer a corrente vai ser V com ângulo de 0 graus, XL com ângulo θL, tá? Com ângulo θL. Então, isso vai dar V dividido por XL, 0 menos θL. Só que, como V está adiantado de 90 graus em relação a I, esse θI
né? V está adiantado com relação a 90 graus, com relação a I. Então, a fase do I é menos 90 graus. Tá? A fase do I é 90 graus. Então, o θL é 90 graus. Então, sempre que for indutor, nós vamos colocar V com ângulo de 0 graus, XL com ângulo de 90 graus. De maneira, pessoal, que na hora que a gente dividir V por XL, vai dar um módulo 0 menos 90. Vai aparecer um menos 90 graus aqui para o I. Na notação polar da corrente calculada, vai ter um menos 90 graus aqui. Ó. Tá certo? Vai ter um menos 90 graus. Então, I, né, na hora de representar o I instantâneo, vai ser raiz de 2, que multiplica V sobre XL, seno de ômega T menos 90 graus. Lembrando que o indutor, ele atrasa a corrente. Tá? A corrente está atrasada de um ângulo θ igual a 90 graus. Bom, a impedância, então, a impedância do indutor ZL é medida em ohms e indica quanto o indutor controla ou impede a passagem de corrente no circuito. Indutores puros só podem armazenar energia, nunca dissipá-lo como os resistores, tá? Então, a gente diz que os indutores são elementos armazenadores de energia. O ZL, então, é XL com ângulo de 90 graus. Tá certo? Lembrando que XL aqui, a fórmula dele é ômega L. Tá? Bom, a reatância capacitiva, XC é igual a 1 sobre ômega C. E o V é igual a Vm seno de ômega T. No caso do capacitor puro, a corrente fica adiantada de 90 graus em relação à tensão. Então, V é igual a Vm seno de ômega T. Se a fase da tensão é zero, vamos calcular, né? I é igual a V com fase zero, XC com θC. Então, vai ser 0 menos θC. Como I está adiantado de 90 graus em relação a V, o θI é 90 graus. Então, θC é igual a menos 90. Fazendo essa conta aqui, então, pessoal, I vai ser V sobre XC, 0 menos 90. Então, no ângulo de fase da corrente, vai aparecer 90 graus positivo. Tá? Porque devido ao capacitor, a corrente elétrica fica adiantado de 90 graus. O sinal é positivo. Jogando na notação aqui para o I é igual a raiz de 2, né? Para raiz de 2, porque é a tensão de pico, VRMS dividido por XC, seno de ômega T mais 90 graus, tá? Então, seria ômega T menos 90, né? O menos 90 significa que a corrente aqui está com um adiantamento de 90 graus. Isso é normal confundir isso aí, tá, pessoal? O que é atrasado, na medida que vocês forem estudando, resolvendo os exercícios, vocês vão se acostumando, né? Então, coloca no formulário, né? O que adianta, o que atrasa, para representar o sinal que você vai colocar aí nas fórmulas. Bom, então, a impedância devido a um capacitor. A impedância do capacitor, a gente representa por ZC, é medida em ohms, e indica quanto o capacitor controla ou impede passagem de corrente no circuito. Elementos capacitivos podem somente armazenar energia, nunca dissipá-los como os resistores, tá? Então, os capacitores são elementos armazenadores de energia. Bom, o diagrama de impedâncias, então, pessoal, né, representa os valores individuais, aí você vai colocar para cima o XL resultante e para baixo o XC resultante. Lembrando que, com relação à horizontal, cada elemento desse tem um ângulo de 90 graus, tá? E o valor R está sempre na horizontal, com ângulo de 0 graus, tá? Os circuitos têm diferentes tipos de elementos que apresentam uma impedância total cujo ângulo está entre menos 90 e 90. Se a impedância total do circuito tiver um ângulo de 0 graus, a gente diz que o circuito é resistivo. Você fez os cálculos lá, tá? Tem indutor, tem capacitor, mas no final, a tensão e a corrente, na hora que você olhou lá, fez os cálculos, deu um ângulo de 0 graus. Então, esse circuito é puramente resistivo. Se o Z estiver mais próximo de 90, quer dizer que o circuito é indutivo. Se ele estiver entre maior que 0,
e menor ou igual a 90. Então, ele é indutivo. Se ele estiver entre 0 e menos 90, quer dizer que ele é capacitivo. Tá? Isso é muito importante, pessoal, na eletrotécnica, na indústria, porque esse ângulo vai refletir o fator de potência. E se eu tiver um atraso de fase muito grande entre tensão e corrente, quer dizer que eu estou jogando energia fora. Eu estou contratando energia da CEMIG, tá certo? A energia está indo dentro da minha instalação elétrica, só que ela está retornando para a CEMIG sem que eu utilize essa energia para realizar trabalho. Tá? Então, o diagrama de impedâncias, para qualquer configuração, série paralelo, o ângulo associado à impedância total é igual, em modo, ao ângulo de fase da tensão e da corrente. O que ele está dizendo? Que eu vou fazer o triângulo das impedâncias e vai ter um ângulo associado. Na hora que eu fizer o ângulo entre tensão e corrente, esse ângulo, ele é o mesmo, tá? Para circuitos indutivos, θ é positivo, enquanto para circuitos capacitivos, esse θ é negativo. Bom, circuitos em série, o que ele está dizendo? Quando eu colocar vários elementos, a corrente é a mesma em todos os elementos, tá? Se eu colocar vários indutores em série, né, com capacitor em série, então ele está falando que o E, a fonte, vai ser a queda de tensão no resistor, mais a queda de tensão no indutor, mais a queda de tensão no capacitor. A impedância vai ser a soma das impedâncias. Então, o que ele está dizendo é isso aí. Ó. Eu tenho um circuito chamado RLC série. Tá certo, pessoal? Esse é um circuito RLC série. Tem uma fonte aí, E, que tem 70,7 vezes seno de ômega T. Primeiro, ele está pedindo para calcular a impedância do circuito, depois a corrente total do circuito e a tensão em cada elemento aí do circuito. Tá? Então, o que ele achou que Então, o que vai acontecer? Ó? Eu tenho um R aí que representa 3, né? Eu tenho um XL que representa 7. Eu tenho um XC que representa 3. Então, a primeira coisa aí, pessoal, tem que calcular a impedância desse circuito. Então, eu vou ter um 3 na horizontal, né? Um XL, um vetor de 7 para cima, e um vetor que é o XC de 3 para baixo. A resultante, então, vai ser um X, né? O XL é reatância indutiva. O XC é reatância capacitiva. A resultante a gente chama que é o reativo. Reativo. Então, o reativo aí, o resultante é de 4. Tá? Calculando a impedância e o módulo da impedância, pessoal, então eu tenho aqui triângulo das impedâncias aí. Eu vou ter aqui um 5, 7 para cima, que é o XL. XL igual a 7 ohms. Tem um XC para baixo, que é igual a 3, né? 3 ohms? 3 ou 4? 3. Olha lá. XC igual a 3. XL igual a 7. E o R igual a 3. Então, o R vai estar na horizontal. Não, R igual a 3, tá? 3 ohms, ó. Então, aqui é igual a 3. Então, eu preciso calcular o meu Z, tá? Bom, esse vetor aqui menos esse XC, pessoal, vai dar uma resultante aqui, ó, que seria o meu reativo do circuito. Esse pedacinho aqui vai ser o XL menos XC. Vai ser em módulo. Tá? Em módulo. 7 menos 3 aqui, então, vai dar 4 ohms. Então, esse Z aqui, né? Esse valor Z vai estar associado a um ângulo θ. Então, eu preciso calcular esse Z. Bom, Z vai ser igual ao 3 ao quadrado, mais esse 4 ao quadrado, raiz quadrada disso tudo. Isso vai dar igual a 5. Então, a minha impedância Z aqui, ó, o módulo de Z, vai ser esse comprimento aqui, que vai dar 5.
Tá certo? 5. A corrente total do circuito, pessoal, eu vou precisar fazer um cálculo que vai ser, eu vou precisar colocar essa tensão na coordenada polar, 70,7, com ângulo 0 graus. Não é isso? Isso aqui é a amplitude máxima. Na coordenada polar, eu vou colocar o módulo e o ângulo, mas o ângulo é 0 graus. Tá certo? E aí, pessoal, tem uma questão importante aqui, que tem um erro aqui nesse exercício, que eu tenho que considerar o ângulo do triângulo, daquele triângulo lá, tá? Aqui ela não considerou, e aí parece que tem não sei se tem um erro aqui na hora de calcular isso aqui, tá? Mas eu tenho que calcular esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo é tangente a menos 1, né? Esse θ aqui, ó. Esse θ é igual a tangente a menos 1 da minha parte imaginária dividido pela parte real. Então, vai ser 4 dividido por 3. Tem várias maneiras de calcular isso aí, né? Tangente a menos 1 de 4 dividido por 3. Então, vamos calcular aí, arco tangente. Arco tangente de 4 dividido por 3. Vai dar 53 graus. 53 graus. 53 graus aqui, tá? Pode colocar esse sublinhado, não. O θ, então, é 53 graus. Bom, então o que ele está dizendo é que a impedância, né, o triângulo das impedâncias está com um ângulo de 53 graus. É o mesmo ângulo da tensão e da corrente. Mesmo ângulo, entre tensão e corrente. Tá certo? Então, o triângulo das impedâncias aqui. Na hora de calcular a corrente, pessoal, o Z, então, o módulo é 5. Na notação polar, ó, Z é igual módulo 5 com a fase 53 graus. 53 graus, tá? Então, agora eu preciso calcular a corrente. A corrente, então, I, né? O I, ó, a notação vetorial também, né? É igual ao V, o I aqui, ó, dividido por Z. O V, bom, aí aqui a gente está usando, quando eu coloco nessa fórmula aqui, esse 70,7 eu estou assumindo, esse 70,7 é o valor máximo, né? Porque esse seno varia de menos 1 a 1. Então, esse 70,7 vai me dar o valor máximo da tensão. Tá certo? Então, o que eu vou fazer? Eu preciso dividir por raiz de 2 para me dar o valor RMS. Para ele me dar o valor RMS aqui. Tá? Então, esse 70,7 dividido por raiz de 2 e a fase da tensão é 0. Então, eu vou colocar aqui, ó. Isso aqui vai ser igual 70,7 dividido por raiz de 2, dividido por raiz de 2, porque é o valor RMS, com a fase 0 graus, porque a tensão está com fase 0. Dividido pela impedância, 5 com o ângulo 53 graus. Tá? Isso vai ser igual. Então, esse valor aqui, 70 dividido por raiz de 2, deu 49. 49,49 dividido por 5. Deu 9,9 aproximadamente. Ampere. Com um ângulo, pessoal, de menos 53 graus. Porque 0 menos 53 deu 53. Então, esse I aqui, a gente usa uma bolinha aqui, pessoal, para indicar que a gente está fazendo coordenada polar. Tá? Isso aqui é uma notação parecida com a notação vetorial. Mas é o módulo e a fase de cada elemento. Então, essa corrente elétrica aqui, ó, né, a solução aqui no slide aqui está falando 10 ampere, mas é só um módulo. Se eu for considerar aqui a fase, né, a fase aqui tem que entrar em consideração a fase aqui, tá?
Como que é a tensão em cada elemento aqui, pessoal? A tensão em cada elemento desse. Eu tenho um R, eu tenho um XL e eu tenho um XC, tá? Então, na hora de fazer esses cálculos, como que eu calculo? Eu já tenho a corrente, ó. É 9,9 menos 53 graus. Menos 53 graus. Então, o VL, então, se eu chamasse aqui de letra B, o V devido a R vai ser V igual a R vezes o IR, tá? Essa corrente R. Mas essa corrente R é a corrente total, é a mesma. E o R, pessoal, sempre vai ser um ângulo de 0 graus. Vai ser um ângulo de 0 graus. Sempre não, né? Nesse circuito aqui. Então, vai ser 3 ohms com um ângulo de 0 graus. 0 graus, que multiplica essa corrente. 9,9 com um ângulo de menos 53 graus, porque é a mesma da tensão e da corrente. É a fase da corrente, tá? Então, esse valor aí deu 9,9 vezes 3, deu aproximadamente 29,7. 29,7 com um ângulo de menos 53 graus. O ângulo aqui é o mesmo, tá? Vamos calcular agora o VL. O VL. A queda de tensão no indutor. O VL vai ser a impedância devida ao L, né? Ao indutor, multiplicado pela corrente total. Então, o VL vai ser o XL multiplica a corrente devida à corrente IL. Mas a corrente IL é igual à corrente total. Então, XL vezes I total. Isso em coordenada polar, pessoal. Aliás, eu não coloquei polar aqui, desculpa. Usando coordenada polar, o VL vai ser igual ao XL. Quanto que vale o XL? O XL vai ser 7, que é o módulo, com um ângulo de 90 graus, vezes o IL, que é 9,9, com um ângulo de 53 ponto, aquele 53 que nós calculamos lá. Menos 53, não é isso? Menos 53 ponto quanto aí, pessoal? Bom, quando o XL aqui, quando você está calculando com o XL, pessoal, esse ângulo aqui é 90 graus positivo, tá? E essa corrente que nós já fizemos o cálculo e vimos que esse valor deu 53, a corrente total aí deu um 9,9 e a fase foi quanto? 53 graus? Então, 7 vezes 9,9 deu aproximadamente 69,3. E essa fase aqui é 90 menos a 53 aqui, ó. 90 menos 53, aproximadamente, tá? Vou arredondar aqui. Como vocês não me falaram nada, eu vou considerar 53, 37 graus. Positivo. Então, ele está dizendo que o VL está 69,3. VL está igual a 69,3 em módulo com um ângulo de 37 graus. O VL. Tá? Agora eu vou calcular o VC. Estou levando em consideração que o I é igual a 9,9 com um ângulo de menos 53 graus. Então, vou calcular agora o VC. VC, pessoal, VC vai ser igual a XC vezes o IC, que vai ser igual. O XC vai ser o valor que está lá no slide,
3 com um ângulo de menos 90 graus. O ângulo de menos 90. O XC vai ser 3 menos 90. Vezes o IC, que é 9,9, com o ângulo menos 53. Então, somando isso aí, ó, vai dar 3 vezes 9,99. 9,9. 29,7. 29,7 com o ângulo menos 90 dá menos 143 graus. Aproximadamente, tá? Bom, o que implica isso aqui, pessoal? Nós temos que guardar esses valores. Então, eu calculei VL e VC. VC deu 29,7. Agora, eu preciso fazer, pessoal, o gráfico. Graficamente, eu preciso representar esses vetores. Então, na hora de fazer esses cálculos aqui, ó, a professora não levou em consideração os ângulos, mas tem que levar, porque isso aqui é um circuito de corrente alternada, tá? Então, na hora de desenhar esses vetores agora, eu vou desenhar, fazer os vetores, né? Então, a primeira coisa que eu vou desenhar aqui, ó, seria o meu V. O meu V, ele vai estar na horizontal, porque lá ele está com um ângulo de 0 graus. Olha lá. O V, na verdade, é o comprimento. É o módulo. Então, a tensão aqui, ele está dizendo que essa... Ih, rapaz, ó. Não, é 70,7 dividido por raiz de 2 com a fase 0. Então, aqui vai dar 70,7 dividido por raiz de 2, né? 70,7 dividido por raiz de 2, dividido por raiz de 2, isso vai ser igual a, que é o valor RMS que eu estou representando. R$ 49,99, aproximadamente 50 volts, com uma fase 0. A fase 0 que significa que o ângulo aqui é 0. Então, isso aqui é o V, tá, pessoal? O V. Bom, a corrente, pessoal, vai ficar meio embolado aqui. Ele está dizendo que a corrente tem um módulo. A corrente I, 9,9. Nossa, ficou horrível isso aqui, hein? Horrível. Vou apagar isso aqui. Aqui é o V. Tá? Vou colocar assim, V ponto aqui, ó. V ponto. Esse V ponto é igual 50 aproximadamente, né? 50 com a fase 0. Aí o I, ele está dizendo que o I, na hora que eu fiz o cálculo do I, o I ponto deu aproximadamente 9,9, deu 9,9 em módulo, com uma fase menos 53 graus. Então, esse ângulo aqui é menos 53 graus, ó. Isso aqui é menos 53 graus aqui, ó. Tá? O VL, ele falou que está com 69,3 com um ângulo de 37 graus. Então, eu vou fazer 37 para cima aqui, o VL, tá? Esse ângulo, então, é 37 graus. 37 graus. E o módulo do VL aqui, ó, isso aqui é 69,3, aproximadamente, com módulo com ângulo de 37 graus, tá? O VC deu menos 143 graus. Eu fiz alguma besteira aqui, viu? O VL está para cima, tá? Fiz o cálculo certo. 37 graus. Deixa eu ver onde que eu errei esse VC aqui, pessoal. O VC, na verdade, o VC eu vou fazer aqui no caderno, tá? O VC é igual ao XC
vezes I. Vezes IC. Vezes o I total. Então, isso vai dar igual. Ah, não, tá certo, tá certo. Esse ângulo aí, pessoal, eu tenho uma queda de tensão no L, tenho uma queda de tensão VC, né? Então, eu fiz o cálculo e deu menos 143 graus. Então, o que ele está dizendo é o seguinte: eu tenho uma queda de tensão devido ao capacitor. E essa queda de tensão devido ao capacitor ela está com um ângulo, com um módulo de 29,7 graus e com um ângulo. Então, aqui eu tenho 90, para baixo é 90. Isso aqui seria a queda de tensão resultante, né? Menos 90 graus. Menos 180 estaria para cá. Então, entre menos 180 e menos 180 e menos 90, eu tenho aqui aproximadamente 140, 90, 180. Então, eu tenho aqui um ângulo para baixo, tá certo? E esse módulo VC, isso aqui, o VC aqui, então, é igual a 29,7 graus, 29,7 módulo, com um ângulo de menos 143 graus aqui, tá? Bom, a tensão e a corrente, pessoal, a tensão e a corrente aqui, VL e VC, observe que está com ângulo 37 mais 53 deu 90 graus. Esse ângulo aqui sempre vai ser 90 graus, tá? Sempre vai ser 90 graus. Agora, a tensão VC e a tensão VL que está aqui para cima, ó, se eu pegar... essa figura não ficou muito legal, não? Mas, atenção, tem alguma coisa errada nesse circuito. Bom, eu vou manter aqui por enquanto, tá, esses cálculos, mas eu tenho que dar uma revisada aqui e ver por que eu errei alguma coisa nesse VC. Porque, na verdade, a somatória vetorial desse VC e desse VL... Ah, não, tem o VR. Tá certo. Tem o VR. Tem uma queda de tensão no resistor. A somatória vetorial disso aqui tudo tem que dar zero, tá? Tem que dar zero. Eu vou refazer isso aí depois, tá, pessoal? Nosso horário aqui também em cima, tá? Mas a ideia é que eu faça esses cálculos usando a notação polar, né? E aí as leis precisam ser mantidas, né? A somatória de todas essas quedas de tensão tem que dar zero. E o valor resultante, então eu calculei o VC, calculei o VL, calculei o VC, calculei o VR. A queda de tensão total é V igual a 50. E faltou eu calcular o VR, né? O VR. Então, o VL está aqui, o VC está aqui. Eu calculei o VR, mas eu não lembro de cabeça, tá? Então, o VR, a queda de tensão em R aqui vai ser igual ao R com 0 graus, vezes o V com 0 graus. Isso vai ser igual. O valor da resistência elétrica é 3 com 0 graus, vezes o V é 50, com 0 graus também. Isso deu aproximadamente 3 vezes 50, deu 150 com 0 graus. 0 mais 0, 0 graus. Então, o VR está um pouquinho para frente aqui. Que é esse VR aqui, tá? Com 0 graus. Bom, o que a gente... Essa figura não ficou legal, mas eu vou passar uma apostila para vocês para entender isso aí melhor. Primeiro, pessoal, que esse I resultante, né? A corrente e a tensão elétrica, ela está fazendo
uma corrente aqui, né, um ângulo de 53 graus, tá? A somatória vetorial de VL, VC e VR tem que dar zero. Vetorialmente tem que dar zero, tá? E essas representações vetoriais no final aqui, ela, graficamente, né, as leis, né, que nós já vimos até agora, elas precisam ser mantidas, tá? Elas precisam ser mantidas. Então, eu vou refazer isso aqui e melhorar essa figura, tá? Do jeito que eu coloquei ali, talvez pode ser que tenha ficado um pouco confuso. Mas aqui ela não representou, né, na solução aqui, os ângulos, tá? A gente não pode ignorar os ângulos aqui, não. Na hora de fazer esses cálculos aqui, tem que considerar os ângulos de fase aqui. Bom, então, cuidado aí os resultados, mas esses resultados não consideraram o ângulo, tá? Então, vou refazer isso aí, deixar isso para vocês. Bom, se o... Ah, tá. Tem uma coisa que está incoerente aqui, tá, pessoal? Ele considerou o mesmo circuito RLC com F igual a 60, R igual a 4, aí mudou o XL e o XC, e o I com 2 amperes, aí ele pediu o diagrama de fasores. Vou resolver isso aí de novo, tá? Para saber se esses valores estão corretos. Se for o caso, eu dou uma atualizada nisso aí, tá? Bom, quando o circuito é em paralelo, pessoal, o circuito em paralelo, lembrando que a tensão da fonte é a mesma aplicada em todos os elementos, tá? Então, a gente vai usar a impedância total vezes a corrente. A corrente vai se distribuir em cada nó, né, em cada impedância, então eu vou chamar de 1 e 2 e N. E na hora de calcular a impedância total, a gente vai usar a fórmula, que é a mesma para calcular para resistências em paralelo. 1 sobre Z total é 1 sobre Z1 mais 1 sobre Z2 mais 1 sobre Zn. Tá? Então, seria o circuito RLC paralelo. Tá? Então, para o circuito abaixo, determinar a corrente total do circuito, a impedância do circuito. O segredo aqui, pessoal, é calcular as impedâncias de modo individual, colocando os ângulos apropriados, né? Se o elemento é indutivo, ou capacitivo, ou resistivo, e aplicar as fórmulas que nós já vimos até então. Lembrando que para multiplicar e dividir é melhor usar coordenada polar, tá? E quando for somar e subtrair, é melhor usar a coordenada cartesiana, tá? Então, eu não vou parar aqui nesses valores numéricos, não, tá? Vou deixar isso aqui por enquanto. Então, tem aqui um exercício proposto, depois a gente vai ver como é que funciona isso aí. Aqui, pessoal, foi dado um exercício e ele está perguntando qual que é a diferença do ponto A para o ponto B, da tensão elétrica, tá? Então, o segredo aqui é calcular a queda de tensão em cima de R1, né? E a tensão total menos a queda de tensão em R1 vai dar a tensão no ponto A. Depois, calcular a queda de tensão em R2, aí vai me dar a tensão no ponto B. Tensão no ponto A menos a tensão do ponto B vai dar a tensão, que seria a queda de tensão do ponto A até o ponto B. Tá? Então, é um exercício um pouco mais enjoado aí, vamos pensar assim. Mas aí eu vou mostrar para vocês aqui uma apostila que vai facilitar esses cálculos aí. Bom, então, eu vou parar de compartilhar a tela e vou jogar aí no WhatsApp. Vocês podem pegar isso aí e estudar tanto pelo livro do Boylestad, tá, pessoal? Ou por essa apostila que eu vou compartilhar com vocês agora. A apostila está mais resumida. Então, olha lá, eletrotécnica. Essa apostila é de um professor da automação, né, o Allan Kardec.
Ele fez essa apostila há um bom tempo, tá? Mas ela tem um resumo bem interessante sobre isso que eu estou mostrando para vocês, tá? Então, tem um exemplo pronto para cada tipo de circuito. Então, compartilhei a tela aí com vocês. Então, essa apostila chama Eletricidade em CA. O professor Allan Kardec escreveu essa apostila com o professor Cristiano, do IFMG, tá? Então, ela está mais resumida, então está mais fácil vocês darem uma lida, dar uma consultada aí. Então, ela vai falar sobre alguns conceitos básicos, né? Números complexos. Sempre os livros de corrente alternada começam com uma representação básica aí, tá? Uma revisão, né? Forma cartesiana, né? Quando a gente fala forma cartesiana, é aquele Z igual a mais JB, né? As maneiras de representar um número complexo, forma polar, tá? Como é apostila, tá, pessoal? Vocês vão ver que tem alguns erros aí, né? Pode ter um erro, um detalhezinho ou outro que passou batido. Mas o interessante daqui, o interessante são os exercícios prontos, resolvidos, que vai ajudar vocês aí. Então, tem vários exercícios prontos, tá? Então, aqui ele está dizendo aqui para converter uma forma para outra, né? Posso pedir alguns exercícios desses aí na prova. Forma trigonométrica. Como é que é a forma trigonométrica, né? Como é que eu transformo de uma unidade para outra, tá? Cartesiano para polar. Depois que vocês fizerem alguns exercícios, vocês vão ver que vocês vão começar a fazer isso até de cabeça, tá? Mas é importante dar uma revisada nisso aí, né? Para não embolar o meio de campo aí. Então, capítulo 1 é basicamente uma revisão sobre números complexos, tá? Vai mostrar sobre a multiplicação e a divisão aqui de dois números complexos, né? Quando você usa na coordenada polar. E a subtração, dá para fazer os dois usando qualquer uma das unidades, tá? E dá para fazer isso na calculadora direto também. Então, bom, depois vai falar sobre sinais sinoidais, vai falar sobre período, frequência, velocidade angular, tensão de pico, né? Tensão pico a pico é 2 vezes a tensão de pico, tá? Então, lembrando, né, pessoal, que a tensão RMS nossa é 127. 127 vezes raiz de 2 dá a tensão de pico, para num sentido. 179,6. Quando você multiplica por 2, é o valor máximo menos o valor mínimo. Então, dá aproximadamente 360 volts, tá? É o máximo valor de um pico lá da onda, né, de sinal de tensão, menos. Aí o outro lado, como está com o sinal negativo, né? Então, o valor pico a pico é 2 vezes a tensão de pico. Valor médio, lembrando que o valor médio é a soma, é a média das áreas. Então, num sinal sinoidal, o valor médio é 0. Tá? O valor médio é 0. Quando você considera o valor eficaz, né? É o valor de pico dividido por raiz de 2. Tá? Aí ele vai explicar a fase. O que é a fase? Ó? Esse sinal aqui está adiantado. Ó. No instante de tempo zero, o bico dele já passou. É como se você fosse pegar um ônibus. Na hora que você chegou no ponto, o ônibus já passou, a metade dele já passou, então a porta dele já está. Então o ônibus está adiantado com relação a você, ou você está atrasado com relação ao ônibus, tá? Para memorizar isso aí, eu utilizei esse artifício. Faz de conta que eu acabei de chegar no ponto, isso aqui é um ônibus, tá? Então, quando está dessa maneira aí, eu não consigo entrar mais na porta. Então, quer dizer que eu estou atrasado com relação ao ônibus. Ou o ônibus está adiantado com relação a mim. E qual é o ângulo que esse ônibus está atrasado? Adiantado, θ zero. Θ zero, tá? Como ele, em relação à origem, ele está com um ângulo negativo, zero negativo, então, por isso que a gente chama que ele está adiantado, né? Ele está adiantado de um ângulo θ zero negativo aí. Certo? Bom, então, pessoal, a parte interessante aqui, esse sinal está atrasado de um ângulo θ zero, para ficar coerente com a origem, zero, né? Os ângulos vão de 0 a 2π, metade é π,
Então, para ficar coerente, esse sinal aqui está atrasado. No instante de tempo zero, o início dele está atrasado de um ângulo θ zero. A fase é θ zero. Então, se θ zero é maior que zero, o sinal está adiantado. Antes, se o θ zero é menor que zero, quer dizer que o sinal está atrasado. Isso aqui, tá, pessoal? Nessa fórmula aqui, ó. Quando aparece dessa maneira, tá? Quando o sinal está atrasado, o θ zero vai ser negativo, então vai aparecer um sinal menos aqui, tá? Quando o sinal está adiantado, aí o θ zero tá, ok. Quando o sinal está adiantado, o ângulo lá vai ser negativo. Então, ômega t menos esse valor negativo, vai aparecer um valor aqui, θ zero, maior que zero, tá? Bom, aí ele vai explicar para você aí, né, o sinal básico da nossa rede elétrica, tá? Tem alguns exemplos prontos. Vai explicar sobre o diagrama fasorial, né? Que é uma revisão do que nós vimos hoje, tá? Tem alguns exemplos, né? Convertendo aí, usando fase. E aí, pessoal, depois que ele fizer essa revisão, que é mais ou menos uma geral que eu passei para vocês, ele vai vai começar a mostrar a corrente alternada, né? Falar sobre um pouco da historinha, contar um pouco de história. E aí, vai falar sobre os geradores, sobre os motores. Mas o que importa para a gente, por enquanto, tá? São os circuitos, né? Quando o circuito é puramente resistivo, tá? Quando o circuito é puramente resistivo, aí tem um exercício proposto. Pede para você fazer uns cálculos, tá? Aí tem aí um circuito puramente resistivo. A bolinha em cima, pessoal, quer dizer que é notação polar, tá? Polar. Então, olha lá, complexa polar, tá? Então, ele tem uns exemplos prontos. Quando o circuito ele muda de resistivo, eu já sei onde que eu errei, tá? Ah, tá. A tensão e a corrente aqui tá em fase, né? A mesma fase, porque o circuito é puramente resistivo. Depois ele vai explicar sobre a potência dissipada. Potência dissipada, ó, quando está em fase, a potência dissipada é máxima, né? Porque os dois estão em fase, então quando a tensão é zero, a corrente é zero, a potência é zero. Mas quando o I é máximo, a tensão é máxima, a potência dissipada é máxima, tá? Seria a situação, do ponto de vista de dissipação de potência, seria o ideal, né? Bom, aí vai explicar isso aí e vai começar a falar do indutor, né? Do indutor, ó. Então, numa passada rápida aqui, nós já estamos na página 45, tá? Aí ele vai falar sobre o indutor. Então, o indutor tem essa característica. Vai falar sobre a reatância, aí vai aparecer o XL. Aí eu acho que eu inverti isso aqui, tá, pessoal? Acho que daí que está o erro. Na verdade, o XC, o ângulo é menos 90 graus. Daí que está o meu erro. Então, o VC, lá naquele exercício, é XC vezes IC. O XC, na verdade, o XC é o valor do capacitor com um ângulo de menos 90. Mas tá certo. Tá. Vamos continuar aqui, depois eu volto nesse negócio. Então aí, pessoal, tá aí a potência, tá? A potência, hora ela vai estar com o sinal aqui para baixo, hora para cima, tá? Mas do ponto de vista dessa figura aí, ó, não há dissipação de energia em forma de calor, em forma de realização de trabalho. Essa energia vai ser armazenada, depois ela vai ser devolvida para a rede elétrica, tá? Do ponto de vista prático, o indutor é um elemento armazenador de energia, tá? Então, ele vai dar um exemplo aí, ó, o circuito indutivo, o circuito L.
Aí vai ter um cálculo para você, pedindo para você fazer alguns cálculos aí, tá? Nessa apostila, pessoal, depois vai ter um circuito RL. Circuitos básicos. Vai explicar sobre o capacitor, né? Reatância capacitiva. O capacitor é um elemento armazenador de energia também. Ele não realiza trabalho, não dissipa calor potência em forma de calor. E aí tem alguns exercícios prontos aqui, tá? Bom, depois ele vai começar a misturar esses elementos dessa apostila. Vai vir um circuito chamado RL série. Circuito desse jeito aí, ó. Tá? Então tem um exemplo pronto, inclusive foram exercícios que eu coloquei na lista de vocês, no RL. Depois, pessoal, ele vai fazer os cálculos, vai fazer os fasores, e ele vai desenhar o circuito que vai dar isso aí, ó. Tá? Então o VL e o VR aí, ó, nesse caso, está com um ângulo de 90 graus. Eu tenho a tensão da fonte, tenho a corrente elétrica. Então isso seria o diagrama fasorial. Diagrama fasorial, tá? Bom, mudando o tipo de circuito, se fosse um circuito paralelo, seria isso aí, ó. RL, né? Quando eu falo RL paralelo, seria esse circuito aí. Esse circuito RL paralelo, fazendo as contas, né? E fazendo os desenhos, vai dar um diagrama fasorial, que é isso aí, ó. Tá? Um diagrama fasorial, que é isso. Eu estou andando um pouco rápido aqui, tá, pessoal? Porque eu tenho que sair um pouco mais cedo, eu tenho que resolver um probleminha aqui, tá? E eu estou com o horário marcado. Mas a gente vai voltar nisso aí ainda, tá? Aí ele vai explicar sobre potência, potência aparente, potência reativa, fator de potência, que vai ser assunto da nossa próxima aula. Bom, e se fosse um circuito RC? É um resistor com capacitor. Aí eles podem ser um RC série, tá? A gente vai ter que tomar cuidado com relação aos ângulos de fase. E aí ele vai fazer um cálculo, fazer os cálculos e fazer os desenhos quando o circuito for um circuito RC paralelo, tá? RC série. E se for um RC paralelo? Aí a configuração é essa aí, ó. É um resistor em paralelo com o capacitor. Tá certo? Em paralelo os dois aí. Aí, né, o que vai mudar sempre a gente vai usar a notação polar, tá? E aí depois vai vir a maneira um pouco mais enjoada, pessoal, mas se a gente respeitar a notação polar e souber usar bem, nós não vamos ter problema. Seriam os circuitos RL série. Aqui ele vai falar sobre o RL série, seria resistor, indutor e capacitor, e o RL paralelo, RLC, desculpa, nessa apostila não tem os circuitos RLC e RLC série, tá? Então, seriam usando os três elementos, tá? Antes da gente entrar aqui em motor, né, de corrente alternada, gerador. Então, na lista de exercícios, onde ele está assim, parte 3, circuito CA, a primeira coisa que eu queria que vocês já começassem a dar uma lida nessa apostila, né? RL série. Tem alguns exercícios aqui que envolvem a parte de potência, que nós não vimos ainda, que nós vamos ver na próxima aula, tá? Mas já começa a dar uma lida lá para resolver esses exercícios aqui. Então, olha lá, exercício 1, exercício 2, 3, 4, 5, tá? Basicamente, pessoal, se vocês fizerem esses 5 exercícios entendendo bem, vocês não vão ter problema para a parte corrente alternada que vai vir na sequência. Vocês vão ter um bom aproveitamento na disciplina, tá? Só que eu vou pedir para vocês, então, às 11 horas agora, a nossa aula, teoricamente, ela iria até meio-dia, tá? E aí eu fiz a seguinte correspondência. Como a gente tem 4 horas e meia de aula por semana, né, que seria de 7h30 até o meio-dia, e nós temos um encontro por semana, então, como a gente está fazendo de 8 até o meio-dia, semanalmente tem meia hora ficando aí no limbo. Vezes 4 dá 2 horas. Tá? Vezes 3 dá 6 horas. Então, essas 6 horas seriam horas de
estudo, né, de indicação de atividades assíncronas. E a primeira atividade, então, que eu vou indicar para vocês é pegar essa apostila, dar uma estudada geral nela e resolver essa parte da lista de exercícios que eu acabei de mostrar para vocês, tá? Então, é 11h10 agora, pessoal. Vou estar aqui, vou liberar aqui, interromper a apresentação. Estou à disposição se vocês quiserem tirar dúvidas, né? Se eu não me engano, a nossa prova ela vai ser... Eu vou mudar aqui a data dela, tá? Se eu não me engano, ela estava para o dia 13, mas nós ainda temos que terminar um assunto e fazer um encontro para dúvida. Então, eu vou confirmar ela com vocês aqui para o dia 20, tá certo? Para o encontro do dia 20. Beleza, pessoal? Ok. Tranquilo? Então, estou à disposição aqui Tranquilo, para professor. as dúvidas, tá? Então, caso não tenham Sem dúvidas. beleza, então. Aí eu vou liberar a gravação para vocês lá. Uma boa tarde para vocês, tá bom? Valeu, boa tarde. Beleza. Boa tarde, professor. Abraço. Obrigado, pessoal. Boa tarde. Até mais. Boa tarde. Boa tarde, até mais. Boa tarde para todos aí.